Me diz uma coisa, você é forte e corajoso? Oi, pessoal, aqui é Laíse. Eu sei que eu sumi, mas voltei. Faz um tempinho que eu não consegui mais gravar vídeos aqui no canal. Muita correria, mas eu sei que eu não posso deixar de estar aqui, de gravar os vídeos, e eu senti essa cobrança, então eu sei que eu preciso sim continuar o trabalho aqui e dar prioridade a isso, mesmo em meio a uma agenda tão corrida. Por isso eu peço desculpa pelo sumiço e prometo que tentarei estar mais presente por aqui, pelo menos com um vídeo por semana por enquanto, depois a gente vê se consegue aumentar essa frequência, mas por enquanto com os vídeos na quarta-feira aqui no canal, combinado? E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma palavra que eu li recente na nossa leitura conjunta da Bíblia em ordem cronológica, que está rolando, tá? Inclusive tem o grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui para vocês. Nós estamos, enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no livro de Josué. Já passaram alguns livros, né? Tem sido uma leitura muito bacana. E muitas pessoas têm entrado todos os dias, eu tenho ficado surpresa como ainda tem pessoas, né, que vão lá, assistem o vídeo e entram. Então, assim, a gente tem um aplicativo, quer dizer, o aplicativo não é meu, é o YouVersion da Bíblia, e lá tem vários planos de leitura. Um desses planos é em ordem cronológica, então você acessa, baixa, né, esse aplicativo, e depois acessa o link que tá lá no grupo do WhatsApp, que vai direto pro grupo do aplicativo, e lá tem toda a ordem cronológica da Bíblia, e você pode fazer essa leitura junto com a gente. Se quiser começar do ponto em que nós estamos agora, né, como eu falei, em Josué, talvez se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente a gente já esteja mais adiantado, mas você pode pegar desse ponto e depois, quando nós terminarmos, voltar para os livros que faltaram. Então fica o convite aqui para vocês também, eu vou deixar o card, combinado? Então, falando dessa leitura que a gente fez recente, bem no início do livro de Josué. Josué, capítulo 1, eu vou ler com vocês essa passagem, que diz o seguinte: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só ler essa passagem, ler aqui o capítulo 1, do versículo 1 ao 9, já poderia bastar para a gente meditar e parar por aqui o vídeo, né? Porque é uma leitura linda. É o próprio Deus dizendo para um ser humano que ele está com esse ser humano, que ele vai ajudá-lo,
que ele vai conquistar as terras, que ele vai fazer o povo chegar na terra prometida porque o Senhor está com ele. Isso já é lindo. Mas quando a gente começa a prestar atenção em alguns detalhes, a gente também pode trazer essa palavra para o nosso dia, para a nossa vida. Vamos lá. Aqui diz o seguinte. Primeiro Deus fala de Moisés, né? Ele diz o seguinte: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés foi um grande líder, foi um homem que falava com Deus face a face, né? O próprio Deus diz, a própria Bíblia diz que não haverá outro ali como Moisés que falasse com Deus face a face, que tivesse essa intimidade com Deus. E olha que temos grandes homens e mulheres na Bíblia, mas Moisés foi um grande servo. Mesmo com todas as suas dificuldades, ele foi assim um homem exemplar. E agora Josué, por mais que tenha passado um tempo aprendendo ali com Moisés, ele se vê num grande desafio: liderar o povo de Israel até a terra prometida. Ser o novo líder após Moisés. E muitas vezes na nossa vida a gente fica olhando para os outros, né? Para grandes líderes, para grandes pregadores, grandes missionários, ou até mesmo na vida secular, grandes empresários, grandes profissionais nas suas áreas, ou mesmo na família, né? Pais, mães que são assim um exemplo. E a gente fica com medo de fazer algo e não chegar à altura, de não ter como assumir uma responsabilidade, porque a gente nunca vai ser bom o suficiente. A gente nunca vai chegar à altura daquela pessoa, seja porque a gente está a substituindo, né? Porque a vida é feita de etapas, de gerações, de ciclos, como simplesmente para a gente se espelhar demais em alguém e ter medo e ficar travado e não conseguir ir para frente, porque acha que a gente nunca vai conseguir. Então a primeira coisa que Deus diz para Josué é: levanta-te, sai do lugar de inércia, sai do lugar que você está. Levanta-te, saia, vá, se mova, é uma ação. Porque é a partir dessa ação que as coisas começam a acontecer. Nada acontece na nossa vida se a gente ficar parado, em todas as áreas. Seja no trabalho, seja na vida espiritual, seja na vida ministerial, seja na família, nada acontece se a gente não se levantar. Então, a primeira palavra pra gente nesse capítulo é: levanta-te, sabe? Toma uma atitude, toma uma postura. Quem tá levantado tem postura de ação. Não tá lá sentado ou dormindo esperando as coisas acontecerem. E depois segue. Ele diz o seguinte, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, né? Deus é um Deus que cumpre promessas de gerações em gerações. Não é porque faz tanto tempo que Deus me prometeu alguma coisa e ainda não aconteceu. Deus cumpre promessas. E a palavra dele é muito clara quanto a isso. E depois lá no 6 ele vai dizer o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos pais, né, que lhe daria. De novo Deus repete: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas de novo o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho. Então Deus diz o seguinte para Josué: eu sou contigo, mas esforça-te e tem bom ânimo. Depois Deus repete: esforça-te e tem muito bom ânimo. É uma palavra que o Senhor dá. Ele diz: eu estou contigo, mas você precisa se esforçar. Você precisa ter bom ânimo. E você precisa meditar
Ele não tinha a Bíblia como nós temos, ele tinha apenas a lei de Moisés. Mas essa palavra serve para nós hoje em dia dizendo assim, ó, meditar nessa lei dia e noite, para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e que você possa cumprir com cuidado tudo o que está nessa lei. Tudo pra gente, o que está nesse livro, na palavra de Deus. Deus está comigo, Deus está com você, mas nós precisamos nos esforçar, ter bom ânimo e meditar na palavra do Senhor. A bênção de Deus, ela está sobre aqueles que se esforçam, sobre aqueles que têm bom ânimo, sobre aqueles que meditam na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente quer ser abençoado, muitas vezes a gente quer realizar grandes coisas, mas a gente não faz o básico. A gente espera que as coisas aconteçam enquanto a gente está parado. A gente pensa assim, Deus fez uma promessa para mim, então Deus vai cumprir. Uma hora ele vai cumprir, a hora que ele quiser ele vai cumprir. E não é assim. Sim, Deus fez uma promessa, sim, Deus vai cumprir, mas ele também pede que nós nos mexamos, que nós nos esforcemos, que nós tenhamos bom ânimo. Deus não faz aquilo que a gente pode fazer, porque se a gente pode fazer, não tem por que Deus fazer. Tem coisas que a gente tem que ir lá e fazer. Se eu quero um dia pregar a palavra de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu vou esperar porque eu quero pregar a palavra de Deus, então eu vou esperar simplesmente vir por osmose na minha cabeça toda a palavra para eu ir lá e pregar. Não é assim que funciona. Se você sabe ler, se você sabe escrever, se você tem uma Bíblia, se você tem tempo, mesmo que seja um pouco para ler a palavra de Deus, é você que tem que ler, é você que tem que estudar. É você que tem que se preparar para ser um pregador, para ser uma pregadora da palavra de Deus. Eu quero fazer missões. É você que tem que se preparar. Deus, ele está com você. Entenda isso. Mas você precisa se mexer. Você precisa se esforçar, você precisa ter bom ânimo. Mas a minha situação tá tão difícil. Esforça-te, anima-te. Medita nessa lei de dia e de noite, não te desvie dela. Porque aí sim você terá um caminho abençoado, uma vida abençoada. E depois, no final ainda, no versículo 9 que a gente leu, Deus reforça de novo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como eu já falei, Deus é com você, Deus é comigo, mas a gente precisa se mover. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, nossa, que belas palavras de Deus para Josué. Josué estava prestes a liderar um povo que era um povo rebelde. Mesmo com Moisés, um grande líder, a gente vê como era um povo rebelde, um povo de dura cerviz. E além do povo, eles iriam enfrentar muitas coisas, porque eles estavam caminhando até chegar à Terra Prometida, eles teriam que conquistar lugares, cidades, reinos. Olha o desafio que Josué tinha na mão. E por isso Deus disse, esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu tô contigo, mas eu preciso que você se esforce e tenha bom ânimo para vencer todas as dificuldades que virão. A gente vai ter dificuldade, mas saber que o Senhor está do nosso lado faz toda a diferença. E por isso a gente precisa continuar mesmo quando é difícil, mesmo quando bate a tristeza, mesmo quando bate a procrastinação, mesmo quando bate a preguiça, mesmo quando bate o cansaço. A gente precisa lembrar dessa palavra que Deus falou lá para Josué, mas Deus ainda fala hoje, porque a palavra de Deus é viva. Ela fala hoje para mim e para você. Esforça-te e tem bom ânimo. E medita na palavra do Senhor. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês nessa quarta-feira, nesse retorno aqui do canal. Eu espero que ela tenha falado ao seu coração. E se você acha que pode falar também ao coração de alguém que você conhece,
que precisa desse ânimo vindo do céu, que precisa se esforçar e meditar na palavra de Deus todos os dias. Então manda esse vídeo, compartilha esse vídeo, que com certeza a palavra vai chegar mais longe. A gente se encontra, é claro, nos próximos vídeos e também lá nas redes sociais, Elaise Cidral em todos, bem facinho. E se você é novo, já se inscreve e vem fazer parte dessa família, viu? Um beijão a todos, fiquem com Deus e até a próxima!